Bom dia, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando, que vocês fiquem se protegendo, que vocês estejam se protegendo, né? E vamos mais uma videoaula falando das duas outras fontes de energia existentes nos 3 continentes, Europa, Ásia e Oceania. Então aqui nós falamos aula passada, né? Do petróleo, do carvão, vamos estar falando hoje da questão do gás natural. Então, a questão do gás natural, pessoal, ele está associado às reservas de petróleo. Onde existe petróleo, vai existir gás natural. E ele estabelece uma dinâmica geopolítica própria nas relações comerciais. 2 países sobressaem nessa produção, nessa quantidade de reservas, que utiliza esse recurso em sua atuação geopolítica, que é o Irã, o país lá do Oriente Médio, e a Rússia. Ok? A existência das reservas é apenas uma parte de um cenário mais complexo. Por quê, pessoal? Não adianta somente esses países terem essas reservas. Como o gás natural ele é distribuído por tubulações, então vai depender muito para quem ele vai fornecer e por qual território ele vai ter que percorrer. Tá? Então tem que se considerar quais são os mercados consumidores e a localização, Porque aí nós vamos estar falando dessa infraestrutura de transporte. Ou seja, o traçado das redes de gasoduto. Tá? Aqui nós temos o mapa da Europa, onde nós vamos ter todo esse emaranhado aqui, pessoal, a distribuição do gás natural dentro do continente europeu. E como nós já vimos, o continente ele é abastecido pelas reservas lá da Rússia, aqui mostra a Rússia, mas tem também a questão do Irã. A presença também do Irã, que está no Oriente Médio. Então, o Irã enfrenta dificuldades comerciais para ofertar e vender sua produção, em virtude de fatores de ordem geopolítica. Ou seja, desde a Revolução Iraniana, que ocorreu em 79, que aula passada nós falamos a respeito disso, onde os líderes de lá do Irã, eles acabaram tendo desconfiança dos Estados Unidos, que acabou intervindo nas relações do país, e os Estados Unidos diz que o Irã ele financia grupos terroristas. E por outro lado, o Irã ele tem desconfiança dos Estados Unidos, que sempre esteve envolvido em conflitos, principalmente em países relacionados com a questão de energia. Então, as relações controversas com os líderes ocidentais, o gás iraniano é vendido quase que inteiramente para países asiáticos. Por quê? Os Estados Unidos está na frente, mas ele tem os seus aliados. Quem são os seus aliados? São os países europeus. Tá? Então, em 2015, foi firmado um acordo entre o Irã e um grupo de potências liderada pelos Estados Unidos, que é a França, o Reino Unido, a Rússia, a China e a Alemanha. Aqui nós temos exemplo do gasoduto iraniano que passa pelo Paquistão para atender o mercado asiático. Então, isso aqui é a tubulação. Então, desse acordo, o Irã se comprometia a não desenvolver armas nucleares em troca de melhores relações comerciais com esses países europeus e com os Estados Unidos. Ou seja, eu não vou desenvolver arma nuclear, mas você vai abrir o mercado para que eu possa vender ou comercializar os meus produtos para os Estados Unidos, e também para os países europeus. Então, estava indo tudo muito bem esse acordo, Inclusive foi avaliado pela ONU, e os países signatários, que são esses líderes, mas depois que estava indo tudo muito bem, em 2008 os Estados Unidos foi lá e rompeu esse acordo, das vendas iranianas para os mercados europeus, que era altamente lucrativo, E o que aconteceu, Essa desavença entre os 2 países, o Irã e os Estados Unidos. Então, os países, da União Europeia também vão ter seus interesses prejudicados. Por quê? Porque se ele não puder utilizar os recursos, vindo lá do Irã, ele terá que utilizar os que vêm da onde? Lá da Rússia. Mas o que passa pela Rússia, o que vem da Rússia passa pela Ucrânia, Então, aí nós vamos ter problemas, porque a Ucrânia, no passado, ela era uma república soviética,
E que vocês assistindo à mídia, vocês viram o conflito lá na Crimeia, onde nós vamos ter parte da população, né, russa, descendente dos russos, né, familiares, e eles, né, a Rússia acabou anexando esse território a ela, mas a população não está contente, porque tem a população, parte dela, que quer apoiar a União Europeia e a outra parte apoiando a Rússia. Então, passado pela antiga república, ok. Então, aqui nós temos um conflito, pessoal, um tumulto em Kiev, na Ucrânia, provocado pelo conflito que envolve o separatismo da Crimeia, tá? A Crimeia é uma região de grande importância no transporte do gás natural para diversas partes da Europa. Então, daí a questão, pessoal, olha só, mais uma vez, essa fonte de energia, além do petróleo, né, causando essa questão da geopolítica, né, no mundo. Então, a Ucrânia se encontra polarizada entre aqueles que defendem a aproximação da União Europeia, que são a maioria, e os que defendem a aproximação com a Rússia. Então, a aproximação da Rússia e China, por quê? Já que eles preferem, né, eles preferem consumir o gás que vem do Irã. Então, o que acontece? A Rússia ela vai começar a vender essa energia, né, para quem? Para a China. Então, essa relação entre a Rússia e a China ela vem se intensificando, né, com o objetivo justamente de conectar o maior exportador do gás natural, né, mundial, que é a Rússia, ao gigantesco mercado consumidor, que é a China. Então, só que o seu desenvolvimento depende da existência de reservas de minérios radioativos, como o urânio. Opa! Isso. Então, esse é o gás natural. Energia nuclear, pessoal. Então, sobre energia nuclear, então, o que nós podemos estar falando, pessoal? Que o seu desenvolvimento ele vai depender da existência de reservas de minérios, qual é o minérios radioativo, que é utilizado é o urânio. Então, nós vamos ter as maiores reservas na Austrália, no Cazaquistão e na Rússia. Olha a Rússia novamente aí, né? Rica em minérios de fontes de energia, combustível, né? Eles têm centrais de produção de energia nuclear em outros países da Europa e na Ásia. Então, vários países europeus vão utilizar como fonte de energia a utilização da energia nuclear, tá? Não somente na Europa, mas na Ásia também. Então, aqui nós temos um grupo, né, que pertence, são ativistas da ONG Greenpeace, que estão protestando justamente quanto o uso dessa fonte de energia, que aparentemente, ela não vai trazer impactos ambientais. Mas, se por exemplo, né, por acaso, como já aconteceu ao longo da história, nós temos esses casos, já aconteceram um acidente, e aí nós vamos ter radiação, né, que é mortífera, né? Então, nós tivemos, né, acidente de Chernobyl, que foi na Ucrânia em 1986, e também nós tivemos na usina de Fukushima, no Japão, que foi em 2011, e que levaram, né, então, de acordo com esses acidentes, que foram os maiores, né, que causou maiores danos, fizeram com que a população da França e Alemanha repensasse sobre essa questão desse tipo de energia, né? Que a França e a Alemanha, ele tem o maior potencial instalado no que se refere à energia nuclear. Ele não tem a reserva do minério, mas ele tem a produção, né? Então, aqui, pessoal, o mapa da Europa, vocês percebem olha, a quantidade de usinas nucleares na França e na Alemanha também. E essas bolinhas aí, pessoal, sei que está relacionada a quilowatts, né? A megawatts. Mais de 2.000. Então, olha só a quantidade. Então, imagina se uma usina é capaz, né, de causar transtorno, você imagina a quantidade dela existente somente num país. Tá? Então, países com maior quantidade de reatores em operação são o Japão, a China, a Coreia do Sul e a Índia. Outro minério, pessoal, muito utilizado atualmente é o lítio. O lítio é um minério utilizado para a fabricação de baterias, né? Então, a cada dia que passa, ele vem ganhando importância, porque baterias de celular, nos computadores, em automóveis, né? E eles têm essa capacidade de armazenar a energia elétrica, né, que é coletada de fontes
renováveis, como a eólica e a solar, né? E nós vamos ter as maiores reservas desse lítio aqui na América do Sul, na Bolívia, e lá na Ásia nós vamos ter no Afeganistão. Só que o Afeganistão, né, pessoal, é um país de constantes invasões e conflitos, tá? Então aqui nós temos a extração aí de minérios em mina de carvão no Afeganistão. Não se esqueçam que no Afeganistão nós tivemos lá o grupo Al-Qaeda, né, e o grupo Talibã também, que foi influenciado pelos Estados Unidos no passado, daí a raiva, né, pelo Ocidente. E a Austrália, né, conta com reservas consideráveis de recursos utilizados como fontes de energia, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Rica em ouro também, né, rica em ouro, em ferro, manganês, chumbo, cobre e bauxita. Ele é o maior produtor mundial de bauxita, seguido pelo Brasil. A Nova Zelândia, nós vamos ter reservas consideráveis de petróleo, carvão e gás natural. E Papua Nova Guiné, nós vamos ter o petróleo, que é uma importante fonte de divisa, que gera o quê? Lucro para o país. E na Polinésia, principalmente em Nauru, nós vamos ter reservas de fosfato, que também é um mineral de valor econômico. Então era isso que nós tínhamos. Beijo no coração e até a próxima videoaula, que vai ser sobre a trilha que vocês irão fazer, pessoal. Beijo.